Muito bem, pessoal, vamos à nossa aula 1 de Programação Web 2, na qual nós trataremos de Bootstrap, mas, em vez de ter uma única aula de Bootstrap, nós teremos duas aulas, tá? Eu dividi em duas grandes partes do Bootstrap, tá? Uma parte em que eu vou trabalhar apenas os estilos dos elementos utilizando o Bootstrap, e depois uma segunda parte na qual nós vamos utilizar componentes do Bootstrap, que além de ter alguns estilos já embutidos nesses componentes, também há comportamento, também há ação, portanto, também há código JavaScript embutido no Bootstrap. Tá? E a partir, né, que nós vimos essas duas partes aí, nós vamos ter um exercício geralzão envolvendo todas as partes, na qual eu vou pegar uma página e vou desenvolver a página inteira utilizando somente Bootstrap. Não vou colocar um código CSS manual, eu mesmo não vou fazer um código CSS. A gente vê que a página vai ficar bem bonitona, tá? Então, sem a gente precisar mexer com o CSS nós mesmos definir estilos, posicionamentos, cores, enfim, nós vamos conseguir fazer uma página bem bonitinha, pelo menos eu acho bonitinho, tá? Vamos começar então, o que é o Bootstrap, tá? O Bootstrap, ele é um framework para desenvolvimento front-end, tá? Porém, eu encaixei ele como um framework CSS, porque a sua maior parte do uso de fato se dá pelos estilos CSS que são utilizados via Bootstrap. Inclusive, quando nós formos desenvolvendo aí as páginas ou os exemplos aqui de código, vocês vão ver que várias páginas que vocês já viram, já interagiram, etc., elas fazem uso do Bootstrap. Os estilos serão muito semelhantes, tá? Antes de fazer essa disciplina, né, eu também havia procurado por outros frameworks que a gente pudesse trabalhar com CSS, já que o Bootstrap já tem aí, creio, algumas décadas não, né? Pelo menos uma década de uso, e fui procurar quais que eram os top frameworks CSS, apesar aí de ter encontrado alguns descontentamentos, falando, porque o Bootstrap é velho, porque o Bootstrap está ultrapassado, enfim, tá? E tem muito framework CSS hoje em dia, ele ainda é o framework mais utilizado, então por isso eu resolvi passar ele nesse momento, e a gente vai ver que tem muita coisa legal dentro dele, apesar das críticas, tá? Como eu falei, né, eu vou usar ele majoritariamente como CSS, então esse foco nos estilos aqui, o tema da aula, né, é porque eu só vou trabalhar com a parte dos estilos CSS que são definidos dentro dele. Então, essa parte CSS do Bootstrap nada mais é que uma folha de estilo, no caso são várias folhas de estilo, né, que ele tem, mas que eu já vou fazer uso desses estilos pré-definidos para estilizar minha página. Portanto, a gente tem que saber como que estão definidos esses estilos lá dentro do Bootstrap para eu poder utilizar. Basicamente, tá? Eu vou utilizar esses estilos CSS por classes, tá? Então eu vou definir uma classe dentro dos meus elementos HTML e lá dentro ele já vai ter uma série de seletores para essas classes, né, que a gente vai ver na documentação, e com isso ele já vai conseguir estilizar os nossos elementos, tá? Então, portanto, né, qual que é a vantagem de utilizar o Bootstrap? Além de já ter estilos muito bem bonitinhos, né, que eu, por exemplo, não tenho o dom de design, né, eu não conseguiria chegar naquela beleza, vamos assim dizer, então já consigo atingir esse nível de qualidade de maneira muito rápida, eu economizo no desenvolvimento do código CSS. Porém, tem a contrapartida, né? O meu código HTML ele vai ficar um pouquinho mais cheinho, porque eu vou ter que colocar uma série de classes dentro dos elementos, porque eu não estou mais definindo o seletor do CSS. Quem está definindo o seletor do CSS vai ser o Bootstrap define a classe, e, portanto, eu preciso especificar essas classes no meu HTML, tá? Então, agora, ao invés de eu ter um seletor lá no CSS, renderiza todos os H2 para mim que estejam dentro de uma section. Tá? Eu poderia fazer isso dentro do main, enfim. Agora não, agora cada elementozinho que eu quiser, vamos dizer assim, estilizar, eu vou ter que ir lá e colocar uma classe nele. Então essa contrapartida, mas por outro lado, né, a gente consegue desenvolver as coisas de maneira bem rápida e bem bonitinha, tá? Por fim, na segunda aula, nós vamos ver outras funcionalidades que já envolvem JavaScript, por exemplo, slider. Né? A gente consegue fazer slider sem Bootstrap, até na disciplina passada eu deixei uma série de materiais complementares lá do W3 School, mas aqui ele tem uma série de componentes para fazer slider. Menu também, que a hora que você vai diminuindo o tamanho do menu, ele já vira aquele hambúrguerzinho colorido, que você clica, o menu se expande. Então tem uma série de itens legais para a gente trabalhar, mas como eu falei, o foco dessa aula vai ser no CSS. Tá? Uma pequena história, foi desenvolvido no Twitter, tá? E se você digitar Bootstrap no Google, muito provavelmente a primeira página que ele vai aparecer é a página do próprio Bootstrap, que é o getbootstrap.com, tá? Então eu vou fazer isso, eu já vou abrir, vou digitar aqui para vocês verem, Bootstrap, tá?
O autocomplete foi Bootstrap mesmo, que eu estava procurando imagens complementares da aula. E já vai aqui, ó, getbootstrap.com, the most popular HTML, CSS and JS library, tá? Então perceba que ele falou que é HTML, CSS e JS library, porém, ele não tem nenhuma tag HTML que ele define, tá? Então considero ele como sendo um framework HTML. Uma biblioteca. Considero sim sendo o CSS e o JS, tudo bem, tá? Tem várias funcionalidades de JS, mas como eu falei, a maior parte do seu uso se dá no CSS, portanto eu considero ele, na minha humilde opinião, um framework CSS, tá? Eu não costumo utilizar muitas coisas do JavaScript dele, tá ok? Bom, abrindo a página, tá? Já vai vir essa home aqui, tem uma página bastante interessante de documentação, exemplos, tá? E tem dois projetos extras aqui, que são esse do Icons, deixa eu aumentar aqui para você, Icons e Themes, tá? Que são dois projetos à parte. Antigamente os ícones vinham junto, acho que até a versão 3 e alguma coisa, vinham junto com o próprio Bootstrap, agora eles vêm separados, tá? Então se você quiser usar os ícones, opa, esses daqui são os temas, se você quiser usar o ícones, tá? Tem o Bootstrap Icons aqui, que tem essa sériezinha de ícones aqui bonitinhos, tá? Depois na página a gente faz uso dele, não é o foco da aula isso, porque também eu tenho uma série de outras bibliotecas de ícones, como a gente viu já em Web 1, eu posso baixar esses ícones e inserir manualmente na minha página, tá? E depois tem a página de temas, tá? O que seriam esses temas? Seria um templatezinho já com uma estrutura pré-definida e você vai substituindo o conteúdo da página, né, para deixar a sua página com esta carinha aqui. Porém, é pago, tá? Então tá vendo aqui, 49 doletas, 39 doletas, tá? 49, eu acho que a média aqui tá na faixa dos 49 mesmo. Mas de qualquer forma, se você quer fazer algo com uma extrema qualidade, beleza, você está sem inspiração, tá? Você pode comprar um desses temas e aí substituir o conteúdo desses temas pelo conteúdo da página que você está desenvolvendo, tá? Então são dois projetos bastante interessantes, mas o nosso foco vai ser no Bootstrap em si, ok? Bom, para a gente poder utilizar esse Bootstrap, a gente vai precisar adquirir... esqueci de falar uma coisa, tá? Eu já falei, né? Foi desenvolvido pelo Twitter, Bootstrap. Bom, para a gente poder adquirir, tá, o Bootstrap, nós temos duas opções. Inclusive, essas opções contam, obviamente, na documentação, tá? Ou eu baixo o Bootstrap, vou fazer o download, todo o conteúdo do Bootstrap, aí vou lá no meu HTML, lá, vou dar caso eu queira adquirir a parte do CSS, né, vou dar um link CSS, vou importar a folha de estilos, bonitinho do Bootstrap, e depois, se quiser a parte do JavaScript, eu vou lá no meu script source e vou importar o JavaScript também para o meu projeto, tá? Então tem essa opção de baixar tudo, e aí, na hora que o usuário está fazendo a requisição ali para minha página vai ser trazida para o browser, vão ter todos os recursos ali dentro da página, o browser vai fazer uma requisição de volta para o meu serviço, né, ou servidor web, e vai trazer ali do meu próprio serviço ou servidor o conteúdo do Bootstrap ou do JavaScript. Ou então, eu posso utilizar uma Content Delivery Network. São redes de entrega de conteúdo, como o próprio nome diz, né, que são redes rápidas para entregar arquivos estáticos. Tá? Como você vai ter que fazer uma requisição de qualquer jeito para obter o Bootstrap, a parte do CSS ou do JavaScript depois, eu acabo utilizando o próprio Content Delivery Network. Tá? Mas aí fica de acordo com o gosto. Eu vou mostrar as duas opções aqui para vocês. Tá? Então, para a gente já fazer uso aqui, ou começar a fazer uso do Bootstrap, nós vamos ver como nós vamos adquirir utilizando essas duas opções. Só que antes disso, eu vou fazer um pequeno experimento com vocês, tá? Eu vou tirar minha câmera da tela, que vou me atrapalhar aqui. Tá? Eu já criei uma pastinha aqui com a parte do vídeo, tá? Tudo que tiver dentro do slide vão ter os códigos dos slides também, que às vezes no vídeo são um pouquinho diferentes, tá? E aqui eu vou criar uma pastinha, que vai ser a parte de como eu vou adquirir o Bootstrap. Então, nova pasta, adquirir, tá? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui só para aumentar um pouquinho para vocês. E dentro do adquirir, eu vou ter duas opções, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui, que vai ser por download. Eu vou criar uma outra pastinha aqui, então, nova pasta, que vai ser por CDN, por Content Delivery Network, ok? Dentro do download, tá? Que vai ser a minha primeira opção. Depois eu vou fazer com CDN e a partir desse momento eu só vou usar a CDN, tá? Vou criar aqui meu index HTML. Tá? Dentro do index HTML, vamos criar aqui a estrutura básica. Vou trocar aqui o título só para o adquirindo o Bootstrap. Tá? E dentro do body aqui, eu vou fazer algo bem simples, tá? Vou colocar aqui um header. Dentro desse header eu vou colocar um H1 adquirindo o
Bootstrap. Tá? Aqui eu vou fazer um bem rapidinho. Vou colocar um parágrafo aqui só para ter um conteúdo textual. Vou colocar mais uma listinha aqui com alguns itens. Então, item 1, item 2 e o item 3. Só para a gente ter diferentes elementos dispostos na nossa tela. Primeiro de tudo, eu vou copiar esse cara aqui, o caminho desse cara. Tá? Se quiser utilizar uma página web para servir, também fique à vontade. E está aqui o nosso adquirindo Bootstrap. Só ver quanto está o zoom aqui que eu deixei, 200% de zoom, certo? Então essa é a nossa página básica tradicional, sem importar qualquer tipo de CSS, sem especificar nada. Agora eu vou adquirir o Bootstrap, tá? E aí eu quero fazer um pequeno teste com vocês, que eu vou colocar esta outra página do lado, que vai ser a hora que eu inserir o Bootstrap nessa página. Vocês já verão que algumas coisas já vão mudar mesmo sem eu falar nada, sem eu colocar qualquer tipo de classe dentro de um elemento do meu CSS. Certo? Nós vamos observar essas diferenças e vamos entender onde que nós achamos essas diferenças, tá? Então aqui tem a primeira opção, que é esse Get Started, tá? Então aqui tem instalação, tá? Ó, perceba que temos um NPM aqui para instalar o Bootstrap. Não se preocupe, que a hora que nós estivermos trabalhando com o React, nós vamos usar o NPM para instalar o Bootstrap, tá? E tem aqui, tá? Eu vou aqui para o Get Started, tá? Que ele vai me dar opções aqui para importar, tá? Ele vai dar tanto opções, ó, pelo Content Delivery Network, tá? Que é essa parte do Get Started, quanto, tá? Eu posso ir para a página de download, ó, Download Page, que seria a mesma parte que aparece aqui no começo, ó, tá? Essa do download, ele vai cair aqui, tá? Então tem aqui, ó, Compiled CSS Bundles aqui, né? Que seriam os arquivos para download e os arquivos JavaScript, tá? Então a gente vai clicar aqui no Downloads. Download. Ele vai baixar para mim em algum momento. Baixou, tá? Tem esse ícone do Bootstrap 5. Eu vou pegar ele. Vou abrir aqui meu código vídeo. Estou dentro do adquirir. Vou colocar aqui dentro do adquirir mesmo. Download. Tá? E vou jogar essa pastinha para cá. Certo? Se a gente abrir essa parte aqui do Bootstrap, né, a gente vai ver que tem a parte do CSS e a parte do JavaScript. Dentro da parte do CSS tem vários CSS aqui, tá? Mas qual que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o Bootstrap Min CSS, que é esse Bootstrap aqui, ó. Tem um Bootstrap CSS e o Bootstrap Min CSS. Qual que é a diferença dos dois, tá? Então nós temos aqui a versão minificada do Bootstrap, que é a versão que não tem espaços, quebra de linha, tabulação nem nada, portanto o arquivo é menor. E nós temos o Bootstrap.css, que você também pode utilizar, e aqui de fato você consegue entender um pouco mais o arquivo CSS, quais são os seletores que ele está utilizando, o que ele faz com cada seletor. Então, por exemplo, ó, no body, ele altera o font family, para esse BS, body, font family, etc. Então, a gente pode pegar aqui e ir lá na parte do var, tá? Vamos ver que ele está definindo aqui, var bs sans font, olha que beleza. Vamos selecionar aqui, ela já está aparecendo aqui em cima, na verdade, né? Ó, bs font sans serif. Então tem aqui todas as fontes na ordem, né? Se ele não conseguiu uma, se não conseguiu outra, etc. Ele vai tentando nessa ordem aqui, certo? Então todas as definições de cor, que a gente for utilizar lá um background dark, se você quiser saber o que é o BG dark, você pode então olhar aqui e ver o que está acontecendo, tudo bem? Bom, então eu falei para vocês que a gente vai dar preferência para essa versão minificada, que ela tem um tamanhozinho menor, tá? Então ó, o Min CSS tem 162 KB e o outro tem 204 KB. Nossa, que diferença, mas já vem mais rápido o conteúdo, tá? Em tempos de internets não tão rápidas, né? Isso daqui vai fazer diferença. Bom, então vamos lá. Uma vez que eu adquiri esse cara aqui, eu vou ter que incorporar esse cara aqui na minha página, tá? Então, para incorporar aqui, nós vamos utilizar o link CSS, tá? E qual que vai ser o arquivo que eu vou utilizar? /, eu vou entrar dentro da pasta dist, eu vou entrar dentro do CSS, então nós vamos procurar aqui pelo Bootstrap Min CSS. Tudo bem? Bom, se você quiser adquirir o JavaScript, e lembrando que tudo que eu estou falando, né, se você pegar aqui no download, vão ter os exemplos e etc, você consegue achar isso dentro da documentação, tá? Inclusive, ó, se
você está com dúvida, fala, pô, qual que é o arquivo que eu importo ali manualmente? Se você utilizar no próprio CDN aqui, ó, o arquivo que ele está trazendo, tá? Por exemplo, ó, é o Bootstrap em CSS. Então é isso que eu vou trazer para a minha página. É isso que eu vou linkar diretamente. Aqui, ó, qual que ele está trazendo? É o Bootstrap Bundle Min.js. Então é isso que eu vou trazer para a minha página na hora que eu quiser a parte do JavaScript, tá? Então, novamente, vou vir aqui dentro do body, vou colocar o script source, né? E qual que vai ser o source? Ponto barra, Bootstrap, JS e o Bundle Me.js. Tá? Então, dessa forma, eu trago o Bootstrap tanto a parte do CSS, essa parte aqui de cima, quanto a parte do JS para minha página. Bom, feito isso, e apesar de eu não usar o JS, eu vou deixá-lo aqui, né, para ficar registrado como exemplo. Eu vou voltar lá na minha página, né, que era para fazer o antes e o depois, eu vou atualizar o depois, tá? A hora que eu atualizei o depois, né, perceba que, ó, antes eu tinha uma fonte, eu tinha aquela margenzinha chata que eu sempre tinha que tirar aqui, né, porque ele fica ocupando tanto espaço aqui quanto aqui do lado do meu body, tá? Agora eu já perdi aquela margem também, tá? E já alterou o tamanho de fonte, tá? O estilo aqui da minha fonte, o family fonte, tá? E o espaçamento, obviamente, se eu tivesse outros itens aqui, vocês iriam perceber a diferença também, tá? Mas uma parte que ajuda a você entender essas diferenças e que você, obviamente, pode procurar lá no seu arquivo Min.js é a hora que você vem aqui no Content, você vê essa parte do reboot, tá? Esse reboot ele vai dando uma explicaçãozinha do que ele faz com box size, o que ele faz com a família da fonte, tá? Então aquilo que está dentro do arquivo CSS que a gente viu, ele vai mostrando aqui, vai explicando, tá? O que acontece com algumas variáveis que ele usa, ó. No body ele tacou a margem 0, tá? Que foi o que aconteceu que a gente zerou a margem. Então ele vai dando uma explicaçãozinha geral aqui do que acontece com as listas, enfim. Então, caso, tá, você queira ver aqui um pouco mais, não necessariamente olhando o CSS do Bootstrap, tá? Você pode vir aqui no Content e olhar essa parte do Reboot, tá, ok? Bom, mostrei então uma forma da gente adquirir o CSS. Eu vou fazer o mesmo exemplo, tá? Então, eu vou copiar, eu vou aqui, em vez do download, eu vou no CDN, eu vou criar um index.html aqui, vou colar a página, só que eu vou apagar essa importação que eu fiz, até porque se eu deixar não vai fazer sentido, né? Porque eu estou com um caminho relativo, eu não tenho a pasta do Bootstrap aqui. E agora eu vou lá na documentação de novo, tá? Get Started. Vamos aqui no Introduction, tá? E agora eu vou obter esse cara aqui via o CDN, ó. Tá aqui o CDN, certo? Bootstrap Min CSS, então é esse cara aqui que eu vou pegar, ele já tem até o botãozinho de cópia, ó, cópia para mim bonitinho. Vou chegar aqui no meu HTML, dar um Alt Z para sair tudo, tá? Ele já especifica que é a origem cruzada e etc. Já coloca a URL do Bootstrap para mim, tá? Se eu quiser o JavaScript, então posso vir aqui no source, tá? Tem a parte do JS, eu vou copiar o JS. Se quiser copiar os dois juntos, já tem aqui, tá? Enfim, vou apertar o script aqui também e vou copiar este carinha aqui, copiar caminho, tá? Vou colar ele aqui. Eu estou com zoom 250, só para ficar zoom 200, né? Só para ficar parecidinho. Tá aqui também o nosso Bootstrap já funcionando na tela. Tá ok, pessoal? Então essa primeira parte da aula é só sobre o Bootstrap, como que eu uso o Bootstrap, tá? A partir de agora, nós já vamos ver outras coisitas aqui, como altero o layout, como eu mexo no conteúdo, como eu estilizo formulários, né? Nós vamos ver aqui que tem várias opções para a gente fazer formulários bonitinhos e rapidinhos, só que a gente vê isso então nos próximos vídeos e até mais.